eu apresentar. Deixa eu apresentar a Luciana, então. A Luciana mora na Holanda. Quantos anos, Luciana? 5 anos aqui. 5 anos. Ela preparou uma apresentação para vocês, então eu vou colocar a apresentação. A Luciana é uma amiga minha que eu conheço desde que eu não vou nem falar assim, que ela tinha 10 anos de idade. Não, põe esse mais fácil, no século passado, gente. Vamos falar de história, exatamente. De Holanda, século passado. E a Luciana estudou turismo, ela tem um Instagram que os meninos já entraram para ver das fotos que a Luciana tem da Holanda. Sim. Então, ela preparou essa apresentação, aqui, ó, tá vendo? E ela vai falar para a gente um pouquinho de tudo que vocês perguntaram para mim sobre a Holanda. Se alguém quiser... Deixa ela falar um pouquinho, depois a gente vai fazendo as perguntas para ela. Isso. Pode ser, Luciana? Pode ir colocando as perguntas aqui, vamos deixar um espacinho para conseguir ler também, e eu vou respondendo. Então, pessoal, bom dia, primeiramente. Bom dia a todos vocês que estão aí, aqui já são boa tarde, e eu vou dizer para vocês, em holandês, Goedemorgen, hoe gaat met jou? Sim, importância do idioma. Eu disse para vocês, bom dia, e como vai vocês, né? O idioma daqui dos Países Baixos é um idioma extremamente difícil, ele vem da língua germânica, mas só para vocês terem uma curiosidade, a maioria dos neerlandeses, que é o nome correto das pessoas que nascem aqui, né, eles entendem o idioma alemão, mas ali na Alemanha, que fica ao lado, praticamente somos vizinhos, os alemães, eles não entendem o neerlandês, né? Nós falamos holandês, é uma forma mais simplificada, mais tranquila de falar, mas o nome correto do idioma é neerlandês. Então, é muito difícil, gente. Por isso, a importância do inglês que é falado aqui nos Países Baixos, né? Por que é conhecida como Holanda, né? Porque a Holanda é o nome da província, nós temos 12 províncias aqui. E a Holanda do Norte é a província onde fica a capital do país, Amsterdã. E a província do Sul era todas as outras cidades, todas as outras províncias ficavam dentro da Holanda do Sul. Então, Holanda do Norte, onde fica Amsterdã, e Holanda do Sul, todas as outras cidades. Por isso que nós chamamos de Holanda. Mas o nome original do país são Países Baixos. E por quê? Porque nós vivemos abaixo da água, gente. Vê se pode uma coisa dessa. Nós estamos 1/3 do nosso país abaixo do nível do mar. Então, por isso a importância da arquitetura, que eu vou falar para vocês aqui, e de toda a parte histórica das navegações, para que faça com que o nosso país consiga manter um nível aceitável de tanto água doce dentro do país, pelos canais que foram feitos, e a parte do Mar do Norte, a toda a parte realmente de mar aberto, de construções de portos e para as navegações, e por aí vai. É muito história. Enfim, vamos lá. Nós temos aproximadamente aqui no país 17 milhões de habitantes. Nós somos divididos em 12 províncias, como eu já disse para vocês, e a temperatura aqui do nosso país. Eu coloquei alguns tópicos simples, diretos, para a gente conseguir... Sim, legal, Luciana. É muito frio, eu vou dizer para vocês. É muito frio, o ano todo é frio, mas as temperaturas, elas alteram um pouquinho. Por exemplo, semana passada, terça-feira, fez 30 graus. No outro dia, fez 12. Então, assim, infelizmente, aqui a gente precisa de um casaquinho para sair, principalmente, mesmo que esteja calor um pouquinho no final da tarde, a gente usa, né? O período do inverno, ele é bem intenso, mas nós não temos neve todos os anos. Eu consegui ver neve aqui nos primeiros 2 anos que eu morei aqui, depois não tem mais neve. Às vezes, o que acontece? Uma geada muito forte, nós acordamos e está tudo verdinho, sabe? Verdinho não, está tudo branquinho, de gelo, mas com o passar das horas derrete e a gente não vê mais nada. Luciana, igual Poços de Caldas, né? Sempre precisa de um casaquinho. Sempre, exatamente.
É bem frio, por mais calor que você faça, só para lembrar, né? A gente não está no trópico, né? Abaixo do trópico, nós estamos acima do trópico de Capricórnio e nós não somos um país tropical, né? A gente está bem mais para cima, a gente está quase muito mais perto do Polo Norte do que da área tropical do continente americano. Luciana, isso é visível, né? Você pode estar em qualquer lugar da Europa, você chega aí, está 11 graus, está nublado. E é um choque realmente muito forte para quando você sai a primeira vez. Você sai do Brasil e você vem para cá. Eu cheguei aqui na primavera, estava menos 2 graus. Eu falei assim: meu Deus do céu, isso aqui é a primavera com menos 2? Enfim, eu passei muito frio e tive que sair para comprar casaco, moletom acolchoado, porque por mais que faça um solzinho, é quente. Vamos lá para o próximo slide, Luiz. Você vai falar do idioma ali que você tinha comentado, né, do neerlandês. Sim, gente, o idioma local aqui é o neerlandês. Então, eu coloquei para vocês, são os últimos dados que eu peguei do Instituto Nacional Oficial de 2018, onde 90% da população fala neerlandês, né, fala inglês, neerlandês e inglês. Qual que é a diferença isso? Nós temos muito idosos, a gente tem uma população bem idosa aqui nos Países Baixos. Então, alguns idosos que vivem nas dorps, são vilarejos pequenininhos, eles não falam outro idioma a não ser o neerlandês. Mas a juventude, a turma mais nova, todo mundo aprende o inglês aqui. Todos nós vivemos com o inglês aqui. Por exemplo, eu no meu dia a dia, eu falo aproximadamente 70% em inglês e 30% em holandês, em neerlandês. Esses 30% eu deixo para o trabalho, mas aqui dentro de casa, ou quando eu vou no supermercado, eu preciso de alguma coisa, eu falo inglês porque eu consigo me comunicar melhor. O país todo, nós temos aproximadamente mais de 120 países, pessoas imigrantes de 120 países que vivem no território holandês. Então, nós temos muitas culturas diferentes. Então, a gente precisava encontrar um único idioma para todo mundo conseguir se expressar. E o inglês é esse idioma. As crianças, desde pequenininha, aprendem na escola, além do neerlandês, o inglês, e eles sempre escolhem uma outra língua para poder aprender. Geralmente é o francês, o alemão, porque está muito próximo aqui, e atualmente o espanhol, né? Espanhol. Luciana, sim. O Mike, o seu marido, ele fala várias línguas, não fala? Ele entende, eu sei que ele entende várias... Ele fala 6 idiomas. Uhum. Inclusive o português ele entende, que eu acho muito engraçado, que ele entende o português, né? Ele sabe o que a gente está falando. Né? Sim, entende, corretamente. Uhum. Eles têm uma facilidade para aprender. Eu não ensinei, justamente a facilidade, porque desde os 4 anos, quando eles são obrigados a ir para a escola, eles já começam a ter acesso a vários idiomas, porque imagina, por exemplo, o pai de Singapura, fala um idioma, a mãe é holandesa, a criança vai para a escola, então ela já sabe o idioma da mãe, do pai, e vai aprender um terceiro idioma na escola. Ou, por exemplo, o pai é francês, a mãe é portuguesa e eles vivem aqui na Holanda. Então, a criança já fala, né, já entende, pelo menos, o português, o francês, e vai aprender o holandês aqui, e mais o inglês. Então, eles têm muita facilidade para aprender idioma. Inclusive, saiu uma pesquisa no Reino Unido, onde a Holanda é o país número 1 de língua materna não originária do inglês, e onde se fala o nível de inglês é mais alto dentro de todos os países da União Europeia. Eu percebi isso mesmo, viu, Luciana, que você está falando. A gente vai em qualquer lugar e você consegue falar inglês e não tem problema, né? É verdade isso. As pessoas realmente falam inglês. Elas não é só estudar, elas sabem falar, né?
Sim, Isso elas é sabem muito bom. falar. Super legal contar para todos os alunos que estão aí que aqui os canais de televisão para crianças de desenho animados, por exemplo, a gente tem Netflix ou Cartoon, é uma área da Disney também, não sei, os desenhos não são dublados em neerlandês, os desenhos são em inglês, então as crianças já são obrigadas desde pequenininho a assistirem os desenhos totalmente em inglês. É diferente, né? Diferenças do Brasil. Totalmente. Então, ó, eu coloquei aí para vocês também um campo de tulipas e uma foto no Você no pasto. meio ali, né? Você Sim, no meio esse ali dia das tulipas. estava muito frio, mas é um passeio maravilhoso. A Holanda é o maior exportador de flores do mundo. Infelizmente, com essa pandemia, foi muito triste aqui, né? Todas essas flores foram simplesmente arrancadas e, né, e graças a toda a população, os produtores, os pequenos produtores, colocaram para vender em pequenas feiras, em vilarejos, para que a gente pudesse comprar, pelo menos para arcar um pouco com a despesa, mas o governo holandês, ele deu total subsídio para que pudesse, o ano que vem, a gente ter mais campos de tulipas, maravilhosos para todo mundo. E as pessoas podem vir visitar os campos de tulipas, né, no período entre março e maio, elas ficam só durante esses 2 meses, é uma flor muito sensível, mas um país tão pequeno como a Holanda, de 17 milhões de habitantes, ela ser o maior produtor de flores do mundo, é bem interessante, né? Eles sabem ocupar todo o território, toda a terra que tem, com a questão da tecnologia e arquitetura para conseguir plantar e replantar com a maior facilidade possível. Outro tópico da Holanda são as vaquinhas holandesas, né, que são responsáveis aí pelos um dos melhores queijos do mundo, que é o queijo Gouda. As pessoas pronunciam Gouda aí no Brasil, acho que muita gente já conhece, mas a pronúncia correta é Gouda. E as vacas, elas são utilizadas principalmente para laticínios aqui, né? Então, é da cultura holandesa. A gente, no interior do país, a gente vê, assim, pastos e pastos de, das vaquinhas. E as vacas aqui, elas não são utilizadas para corte, né? A carne aqui é um pouquinho caro, justamente porque a gente usa os laticínios. Alguma pergunta? Sobre idioma, tem uma região que fala flamengo, não é? Na Holanda, a região de Flandres. Não. Na verdade, então, o Flamengo, ele tem né, a origem também do Flandres, que na verdade é bem no sul da Alemanha, norte da Bélgica. Isso. Porque antes a Bélgica fazia parte da Holanda. A partir de 1839, 1840, o rei Willem II, ele decretou como que fala, a separação total de Bélgica e Holanda. Então, Flandres, ele faz parte bem do norte da Bélgica e pega um pedacinho de alguns municípios do sul da Holanda. Sim. Pode passar aqui, Luciana, para o próximo tópico? Uhum. Sim. Vamos lá agora para... isso é uma parte boa, comida. Comida. Quando você fala em Países Baixos, a pergunta é: o que temos de comida típica? Gente, não temos comida típica, sério. Você não vai falar um top chef, uma comida como nós temos a nossa feijoada, o nosso pão de queijo. Aqui não existe comida típica. O que nós temos são snacks típicos. O que são esses snacks? Por exemplo, o bitterballen. Nada mais é que uma bolinha de queijo recheada ou com carne. Lembra muito o nosso croquete, mas ele é mais molinho, ele é mais macinho. Então, gostoso, viu? É gostoso, Toda festa de aniversário, casamento, sempre são servidos bitterballens. Quando vocês vierem para cá, experimentem, porque vale a pena. E na parte de doce, os famosos stroopwafels, que nada mais é do que 2 casquinhas de... lá, a Anitta falou, eu já comi, é muito bom. É maravilhoso, derrete, né?
derrete. Você põe no micro-ondas, né? Assim, para ficar quentinho. Eu faço isso aqui, de colocar no micro-ondas. Nossa. Aí eles ficam quentinhos, assim, é uma delícia. Nossa. Fica. Eu faço o seguinte, eu pego a xícara de chá, aí o chá tá quente, daí você coloca a bolachinha na beiradinha, né, em cima da xícara, e aí ele derrete o caramelo por dentro, e é uma maravilha. Claro que se você comer isso fresco, feito na hora aqui, a casquinha quebra, assim, faz um creque, é delicioso. Mas nós temos, a gente brinca, a gente fala que quando a gente vai para o Brasil, as nossas malas vão recheadas de stroopwafel, sabe? O pessoal fica com inveja das malas que vêm da Holanda, porque sabe que estão recheadas de stroopwafels e a gente leva para a família. Famoso, né? Acho que é um dos mais famosos, né? A bolacha, eu acho que é um... mais famosos, Olha lá, Ana, nós também gostamos. É uma delícia. Quando eu for aí, eu levo. Prometo que eu levo, hein, gente? Promessa é dívida, hein? Vamos ver aqui. Eu levo, vamos lá. Esse era outro tópico que o pessoal queria muito saber. Como é que é a receptividade dos holandeses com os estrangeiros, Luciana? Sim, é maravilhosa. Não à toa que nós temos mais de 100 nações que vivem aqui dentro do território holandês, né? É uma receptividade de muita cordialidade, e a palavra fundamental dentro aqui dos Países Baixos é respeito. Então, todos nós respeitamos as etnias de todos os povos, né? Nós temos uma cultura muito forte árabe dentro aqui da Holanda, então nós temos, para vocês terem ideia, mais de 400 mesquitas dentro do território holandês. Então, é o respeito à comunidade árabe. Nós temos templos budistas, nós temos pessoas que são hindus, tem uma como que se fala? Eu esqueci não é raça, povos, desculpa, os povos indianos que têm a religião hindu também aqui, os chineses, então eles são extremamente receptivos. Nessa foto que vocês estão vendo é o nosso rei Willem Alexander, a esposa dele, a rainha Máxima, que é argentina, e as 3 filhas, a Catarina Amália, que é a maiorzinha que está do lado da mãe, a nossa futura rainha. Nós temos a Alexia, de vestidinho vermelho, e a Ariane, que é a menorzinha, de vestido azul. Né? Nós temos 3 princesas, e a Catarina Amália, provavelmente o rei deve abdicar para que ela possa ser coroada mais aí para frente. E elas têm uma vida muito comum, como todos os jovens, elas vão para a escola, sabe? Elas têm uma vida bem comum, não é aquela vida toda protegida, vivem dentro, não podem ter acesso a nada, elas viajam, elas têm uma vida bem normal. Inclusive, a cultura holandesa é assim, todo mundo é igual, não fazem distinção muito das pessoas, para que todo mundo possa viver em harmonia aqui. E ao lado, a foto, ao lado, é muito típica alemã, receptividade, é o dia do aniversário do rei, que a gente comemora o King's Day, ou Koningsdag, aqui é todo dia 27 de abril, o país para e a gente tem um carnaval laranja por aí. Geralmente chove muito, sabe? São raros os dias de festas que a gente tem sem chuva. Infelizmente, esse ano nós não tivemos, em decorrência da pandemia, e a gente deixa para comemorar o ano que vem. Ô, Luciana, falando dessa coisa da pandemia, você sentiu aí, assim, que as pessoas respeitaram o isolamento? O que você sentiu disso aí na hora? Que estava realmente, que as pessoas não podiam sair de casa, havia esse respeito? As pessoas ficavam dentro de casa realmente? Sim, nós começamos a questão do lockdown mais ou menos em fevereiro, entre 10 e 15 de fevereiro. Todos os grandes escritórios dispensaram já seus funcionários e todos trabalhando no home office. As empresas de transporte público pararam, principalmente aos finais de semana, né? E alguns horários alternados dos trens continuaram, porque há pessoas que precisavam realmente trabalhar, principalmente o pessoal da linha de frente, né? Da saúde, o pessoal que trabalha com limpeza, alguns serviços essenciais que realmente não poderiam ter ficado fechados, né? Mas as pessoas respeitaram muito, e semana passada a gente já teve mais um comunicado e a gente está voltando
tentando voltar ao normal, porque nós ficamos realmente quase 2 meses dentro de casa, só o suficiente, mas as pessoas que realmente precisavam sair por pouco tempo para que tudo isso passasse. Mas mesmo assim, a gente teve altos índices de mortalidade aqui e há pessoas ainda doentes nos hospitais. Ainda não acabou, né? Tá, o pessoal tá. Só que eles fizeram da maneira certa, então está conseguindo reabrir o país, né? Exatamente, o pronunciamento do primeiro-ministro sempre foi, primeiro a saúde, depois todas as outras coisas. Uhum. Uma coisa interessantíssima que eles estavam também, da cultura da escola. Eles estavam muito curiosos. A escola aqui, gente, como funciona? A criança fez 4 anos, independente da data escolar, do calendário escolar, que aqui começa em agosto e termina em junho, finalzinho de junho, né? A criança fez 4 anos, no outro dia ela é obrigada a ir para a escola. O primeiro período aqui, que se diz entre 4 e 5 anos, é o período de adaptação da criança na escola. Então, ela vai 2 vezes na semana, ou 3 vezes na semana, 1 hora por dia, 2, para já não tirar a criança do convívio que ela tinha com os pais, com os avós diretos, e já colocar ela, inserir ela no novo sistema, que é totalmente desconhecido, novo para ela. Então, o sistema de adaptação escolar aqui é bem interessante. O que nós podemos ver aí é que o meio de transporte que nos move aqui na Holanda é a bicicleta. E é muito comum os alunos vão todos juntos de bicicleta para a escola, que vocês podem estar vendo uma turminha aí, né? É muito bicicleta, né, gente? Tem um estacionamento de bicicleta ali no centro de Amsterdã, não é? Lotado. Sim. Você não consegue ver o fim das bicicletas. Não tem. Inclusive, numa outra cidade próxima a Amsterdã, eles montaram um estacionamento de bicicleta que tem 7 andares, gente. 7 andares, só de estacionamento de bicicleta. E tem que ficar atento. Eles têm regras, né? Porque a gente não está acostumado com bicicleta. Em Amsterdã, eu quase fui atropelado por bicicleta. Sim, mas eu toda hora ali. Fica parado no meio da rua, quando vê, passa um cara de bicicleta, assim, quase te leva. Leva você junto. Sim, é muito. Você não está acostumado com isso. Não, é muito perigoso. Eu não aconselho ninguém que nunca andou de bicicleta querer vir para cá, principalmente em Amsterdã, alugar uma bicicleta para andar, porque eles é meio de transporte mesmo e eles vão embora. Eles não querem saber, não, mas é super interessante, né? Sim, e quando o aluno ele conclui o ensino médio, porque aqui funciona da seguinte forma, a parte escolar aqui. Então, de 4 a 5 anos é a fase de adaptação da criança. A partir dos 5 anos até os 18, é obrigatório a criança estar na escola. Se a criança atrasa 20 minutos para chegar à escola, no primeiro horário, a diretora já vai ligar para o responsável, pai ou mãe, que tem o telefone lá, e vai perguntar o porquê que a criança não está dentro da sala de aula. Isso é levado muito a sério. Inclusive, as férias dos pais, nesse período entre 15 e 18 anos, elas são feitas e planejadas de acordo somente com o período de férias da criança na escola. Fora isso, não se pode faltar aqui, em hipótese alguma. Os pais levam multa, e se a criança, por exemplo, não for à escola, acontecer alguma coisa por 3 dias seguidos, não aparecer, a escola não conseguir contato, é acionado uma polícia de direitos da criança, direitos infantis aqui, para investigar, e os pais podem perder a guarda dessa criança se tirarem a criança da escola. É sério, é levado a sério aí, né? É muito levado a sério. A participação. Sim. E eu vi que você colocou uma foto ali, Luciana, de pendurar a mochila. Isso é uma tradição para falar que passou na faculdade? É o trote da gente aqui? É uma tradição, sim. Inclusive, aconteceu essa semana. Todas as casas que a gente sai, todas estão com mochila. Eles colocam a mochila na bandeira, que significa terminei o ensino médio, passei no vestibular, estou indo para a faculdade. E isso é super tradição, e isso é bem interessante. E esse ano, em decorrência da pandemia,
todos os exames foram suspensos, o que significa que todos os alunos foram aceitos em suas universidades ou escolas técnicas que eles escolheram, porque não ia haver tempo hábil para poder prestar os exames, justamente porque não pode ter aglomeração e nem muita gente, acima de 100 pessoas no mesmo lugar. Fantástico. Uhum. Os moinhos. Esse é famosíssimo também. Gente, os moinhos aí saiu com acento, porque eu estou em 1700 ainda e o moinhos tinha acento. Na hora de digitar, eu não percebi, desculpa. Tranquilo. Os moinhos de ventos, eles são patrimônio holandês, né? São patrimônios da Unesco, patrimônio histórico, e eles serviam para drenagem de água, né? Porque como nós estamos abaixo do nível do mar, os moinhos serviam para que a água escoassem as águas para que eles pudessem construir as casas, enfim. São lindos, nós temos mais de 600 moinhos ainda no país, e assim, são moinhos de 300 anos, 200 anos, e é a coisa mais linda do mundo conseguir ver. Inclusive, esse moinho aí, que vocês podem ver todo branquinho, ele fica mais ou menos a 5 quilômetros aqui de casa, foi quando teve a neve em 2016, 2017, quando eu consegui ver neve realmente aqui na Holanda, porque geralmente não tem muito, não. Só tem frio. Só o frio que... Só tem frio. E vento, gente, por isso que chama moinho de vento, porque o vento ajudava, né, o moinho a funcionar, a trabalhar, porque não tinha como você ficar empurrando, né, a hélice do moinho. Então, os moinhos foram muito usados e são de extrema importância até hoje. Uhum. Luciana, você falando nisso, a energia total é eólica, aí, porque a gente vê todos os, não sei como é que chama aquilo que fica girando lá, a energia total do país é eólica, eu acho. A maioria, sim, são os moinhos, como se diz, tecnológicos, são moinhos de vento também, eles dizem. Cheio, né? Isso, mas por quase todo o país, sim. Eles assinaram um documento, o pessoal que trabalha com tecnologia e sustentabilidade, que até 2026 eles gostariam que toda a frota de carros da Holanda fossem elétricos. Então, eles já começaram a fazer promoções às grandes empresas para que todo mundo possa trocar os seus carros para carros elétricos, né, para não impactar tanto no meio ambiente, mas, infelizmente, nós sabemos que não é tão eficaz 100% essas alterações e precisam ter mais estudos, né? Luciana, uma coisa que eu tentei contar para eles, que eu achei muito interessante na Holanda, foi a coleta de lixo, que aí você tem um limite de lixo para colocar, não é um cartão, eu vi você fazendo isso, eu achei aquilo fantástico aí, que no Brasil não tem nada a ver. Você tem um limite de lixo para colocar, não é isso? Senão você paga mais, é isso? Sim, a gente tem um cartãozinho magnético, como fosse um cartão de banco, que a gente pega o nosso lixo e a gente vai levar até a lixeira. Em cada esquina tem as lixeiras, são todas fechadas, de alumínio, né? Aí você coloca o seu cartão e você, na hora que você vai colocar o lixo lá, ele é tipo uma balança, você fecha, ele cai no poço e fica lá. Isso vai registrando a quantidade de quilos que você produz de lixo por ano. E aí, no outro ano, vem uma fatura e você paga o valor pelo peso do que você produziu de lixo. Se passar, por exemplo, eles fazem uma média, né? Por exemplo, aqui em casa são 100 euros anuais de lixo. Se a gente passar essa quantidade, a gente paga extra de lixo. É bem interessante. Isso é muito legal. E a gente isso vira uma coisa consciente, né? Do lixo que você está fazendo, né? Que você está acumulando. Isso é muito legal. Eu estou adiantando você, porque está tão boa a conversa e a gente já está quase acabando. Assim, tem 15 minutos, deixa eu passar para ela aqui. Vamos lá, então. Vamos. Arquitetura holandesa. A próxima aula é a minha, se precisar de uns minutinhos, né? A próxima aula é a minha. Eu estou aqui. Porque eu não tenho, você já fica. Porque eu não tenho a próxima aula. Então, a Luciana pode terminar para a gente. Legal, eu agradeço, Aline. Tá bom. Pode ligar? Então, tá bom, gente. Vamos lá. A arquitetura holandesa. No início do século XVII, quando as casas elas estavam sendo construídas ativamente, né, os arquitetos holandeses eles começaram a se profissionalizar, eles começaram a estudar.
E tinha toda aquela influência da Renascença, de Itália, França, só que aquelas construções que estavam sendo construídas na Itália, monumentos gigantescos, eles tiveram que se adaptar aqui para a Holanda. Por quê? Porque o solo é pantanoso, né? É movediço, tem muita água, então eles não conseguiriam fazer igual, replicar o mesmo estilo arquitetônico. Aí eles muito inteligentes, o holandês é muito inteligente com a questão da água e tudo, o que eles pensaram? Vamos fazer as casas de tijolinhos, porque a alvenaria fica mais barato, e como as casas antigamente eram de madeiras, elas sofriam muito com as inundações e com explosões, porque não era nada canalizado, gás. Então, o que eles observaram e perceberam? Vamos fazer os tijolinhos. Nós temos um solo pantanoso, alvenaria fica mais em conta, e a gente corre menos risco de explosões e, né, de conseguir ter uma casa mais sustentável. E por que elas são estreitas e altas? Porque nós temos uma densidade populacional muito alta. Então, o que significa? Nós somos um país extremamente pequeno, se vocês observarem o mapa depois, e a gente tem muita gente que mora aqui. Né? São 17 milhões de habitantes para um país muito pequeno. Então, o que acontece? Os terrenos eram e são muito caros. Então, eu preciso construir casas para abrigar as pessoas, mas eu não posso construir casas muito grandes. Então, peraí, vamos construir para cima, né? E como não cabiam todos os móveis, todos os cômodos no mesmo, na mesma planta, então vamos fazer por andares que a gente consegue construir uma casa. Geralmente, as janelas são imensas, para a questão da claridade, nós temos pouca luminosidade, né? A gente tem pouco tempo de sol durante o ano aqui, então as casas precisam ter as janelas abertas, né? Para que entre a claridade, as portas pequenas, porque não preciso de porta muito grande, eu preciso de porta pequenininha, e alta e os telhadinhos, né? Pontiagudos assim, para usar menos tijolinho, para ficar mais barato a casa. Então, os arquitetos, eles começaram a pensar nessas engenhocas para conseguir baratear o custo, né, e conseguir fazer casas para todo mundo. E aí, o que aconteceu? E eles definiram como um estilo gótico, né, pontiagudo, depois de terem todas as informações, as influências do século passado. E então, o que permaneceu e caracteriza a arquitetura holandesa aqui é o estilo gótico dessas casinhas pontiagudas, algumas casinhas são tortas por causa do terreno, né? E as construções são belíssimas, são maravilhosas. Só um detalhe, gente, as escadas são muito pequenas, são muito estreitas. É verdade. É um desafio. Você quase não cabe o pé, né? Não cabe, é um desafio, gente, subir nessas escadas, mas são lindíssimas. Uhum. Também você cai lá da escada, você é adeus, né? Tipo Nazaré, você vai embora, porque é uma escada muito íngreme, nossa senhora, é difícil. É muito. Eu só consigo subir na casa dos amigos, assim, quando eu vou visitar, você tem que apoiar mesmo a mão dos dois lados da parede, e eles têm uma facilidade, eles sobem e descem correndo as escadas. Eu falei assim, eu não sou holandesa, então eu não tenho essa facilidade. Sou mineira. E eu já não enxergo, imagina ver degrau, nossa senhora, já é um problema. A que você falando da arquitetura é muito linda. Eu acho a Holanda linda, assim, a arquitetura, a hora que você vê, no geral, é muito lindo. Sim, sabe? É um país único, de arquitetura única, de cultura única, são muito receptivos, né? E é maravilhoso mesmo. Pode passar, isso aí é só um detalhe de 3 lugares que eu coloquei para vocês terem uma noção. Essa é uma casa. Para aí, Luiz, só um minutinho. Essa casa é a típica casa holandesa antes de começarem a fazer as casas de tijolinhos e as altas no topo. Esse material são de galhos, realmente, das árvores que nós temos aqui na Holanda. Antigamente, era um material muito barato, porque as pessoas iam lá na floresta, no bosque, pegavam esses galhos, deixavam secar e construíam o telhado das suas casas, né? E tem todo o material que
Gente, como fala isso? Isso mesmo. É muito difícil. Então, usavam isso é uma casa típica, essas janelas sempre brancas e vermelhas. Com o passar do tempo, atualmente, que as outras casas foram sendo construídas, atualmente, esse modelo de casa é um dos modelos mais caros que nós temos aqui na Holanda. Então, geralmente, quem compra essas casas são o governo ou a prefeitura e transforma isso em um patrimônio. Porque hoje são caríssimos para fazer esse telhado. Uhum. Agora chegou no que os meninos que a gente acabou, eles estão estudando a Segunda Guerra, né, Aline, com você, né, que você comentou, eles estão lendo O Menino do Pijama Listrado, eu acho. É isso? Não, estão lendo Anne Frank. É o diário. Eles estão lendo Anne Frank. E aí eu falei, vamos comentar um pouco então, né? Porque eu não tive a chance de ir, né, Luciana? Porque eu achei que eu tivesse comprado o ingresso e não comprei, né? Eu também não consegui. Fiquei na porta, Aline. Imagina a cara da minha mulher na porta, assim. Eu procurei para eles a foto que eu tirei na porta. Mas eu também tenho na porta só. Tava uma chuva. Gente, mas é uma chuva. Mas chovia tanto. E a fila para gelada a chuva. E aí eu fui no Museu do Van Gogh. Eu consegui ir no Museu do Van Gogh. E da Anne Frank eu não consegui. E eu fiquei 2 dias só em Amsterdã. Então, é muito rápido. Eu queria ver tudo. E tem coisa para ver, né? Tem coisa para ver. E eu tenho uma prima que mora em Colônia, na Alemanha. Lindo lá, lindo. Então, nós fomos... Na verdade, o meu sonho era conhecer Bruges. É Bruges, né? Na Bélgica. Isso. Cidade medieval. E aí, nós passamos. E aí, nós ficamos 2 dias. Então, era muita coisa. Eu parecia, assim, louca. Quero ver tudo em 24, 48 horas. Então, no museu, eu não consegui. Mas, então, a Luciana pode contar. Você conhece, né, Luciana, o museu? Você foi no museu da Anne Frank? Isso, eu já fui umas 2 vezes. Agora, na nova instalação, eu ainda não fui. Nova instalação, porque o museu Anne Frank, ele comprou todas as casas, e as casas da esquina, eles transformaram num hall de entrada maior, porque antes era muito pequenininho, e como não pode modificar absolutamente nada dentro do museu, então não tinha espaço. Às vezes, as filas eram de 5, 4 horas para conseguir entrar no museu. Então, eles, né, conseguiram providenciar, compraram essas casas, fizeram as modificações para que receba mais turistas. O que acontece? Eu passei no Museu de Anne Frank, que eu sabia que eu ia falar com vocês semana passada. O museu ainda está fechado por conta da pandemia, e como tinham muitos bilhetes já vendidos, eles estão tentando remarcar para as pessoas, principalmente aqui da Holanda ou de países próximos, que podem vir visitar, fazer turismo aqui na Holanda a partir do dia 1º de julho, para que essas pessoas consigam vir. Então, e como a casa da Anne Frank, quando você entra no museu, e realmente, se vocês estão vendo essa porta que é a famosa, que era uma estante, que vai dar acesso para a escada para a passagem secreta. Então, esses ambientes são muito pequenos, são muito estreitos, e realmente não tem condição do Museu da Anne Frank estar reaberto agora para receber muitos e muitos visitantes. O que acontece? O museu, eu até anotei aqui, ele foi aberto ao público em 3 de maio de 1960, né? Mas vamos voltar lá atrás. A Anne Frank, ela chegou aqui na Holanda em 1934, né? Desde 1933, quando a Alemanha nazista tomou o poder, o pai, a mãe, né, eles começaram a ficar preocupados, e o pai dela falou assim, eu vou para Amsterdã, eu vou migrar para Amsterdã, para a Holanda, para trabalhar. Enfim, ele veio para cá, ele se instalou, procurou casa para eles morarem. Vale uma ressalva, o Museu de Anne Frank era o escritório do pai dela, né, e eles ficaram escondidos no anexo superior, lá no sótão. Não era a casa dela, né?
Não, não era a casa dela. A casa dela fica na Amsterdam Zuid, quer dizer, na sul de Amsterdã, em uma outra área que ainda existe o apartamento lá, existe uma estátua dela pequenininha na porta do apartamento, e hoje, desde 2017, esse apartamento faz parte do Museu de Anne Frank. E não pode ser mexido, é um patrimônio fechado, que até então nós não sabemos quando nós poderemos visitá-los, mas hoje em dia esse apartamento faz parte do Museu de Anne Frank mesmo. Fantástico. E aí o que acontece? Com a vinda do pai de Anne Frank para cá, para a Holanda, né, ele se estabilizou aqui, ele alugou esse prédio todo em 1940, e a família já morava aqui desde 1934, quando a Anne Frank veio, e ele trabalhava. O que aconteceu? O tempo foi passando, a guerra foi aumentando. Em 1940, no dia 9 e 10 de maio de 1940, o exército alemão bombardeou a Holanda. Então, foi assim, Roterdã é outra cidade perto aqui de casa, ela foi extremamente atacada, bombardeada, uma grande parte de Amsterdã também, e isso fez com que os judeus que viviam em Amsterdã tivessem muito medo. Alguns fugiram para a Inglaterra, muitos judeus se suicidaram, porque eles não tinham mais o que fazer, né? O nazismo, o exército alemão, ele entrou com tudo aqui nos Países Baixos, aqui na Holanda, e a família da Anne Frank, o pai da Anne Frank, decidiu, falou, não, vamos esperar, vamos ver o que acontece. E continuou a vida dele, porque até então eles eram perseguidos, né? Os judeus eram perseguidos pelo governo nazista alemão, mas ele trabalhava aqui, não tinha nada contra, protegia muito bem a sua família. O que aconteceu? No dia 12 de junho de 1942, quando a Anne Frank fez aniversário e ganhou o seu diário de presente, né? E quem diria que esse diário fosse transformar o mundo, né? E assim... Mais comovente, né? Relato da história do mundo, né? Moderna, né? E assim, é de uma emoção, gente, tamanha, quando você entra no museu, você passa por todos os cômodos, o quarto onde ela ficava com a irmã, os retratos na parede que tem colado das revistas, das atrizes, dos artistas que ela gostava, e principalmente a marca do lápis com o tamanho dela e da irmã, sabe? Que eles foram medindo, né, que eles ficaram esse tempo todo no abrigo secreto. E perdi o que eu estava falando, gente. Aí... Tá perfeito, estava contando da história dela, como é que ela... Quando ela chegou lá no aniversário, que ela ganhou o diário... Então, ela ganhou o diário, isso. Então, ela ganhou o diário, aí menos de um mês depois, a Margot foi convocada para ir para a guerra. Ela recebeu uma carta em casa, porque ela era alemã, né? E ela era um pouquinho mais velha, ela foi convocada, tipo, para ser uma enfermeira, uma cuidadora para ir para a guerra. Apavorados, o pai e a mãe da Anne Frank falou, não, ela não vai. E no outro dia, no dia 6 de junho de 1942, pela manhã, eles resolvem se esconderem, né, sair de casa e se esconderem no abrigo, no anexo da Casa Superior do museu. Então, todas as pessoas que trabalhavam ali, os amigos, estavam cientes daquilo, e por 2 anos e 1 mês, eles ficaram praticamente aprisionados nesse sótão, né? Então, é de uma tristeza profunda, mas ao mesmo tempo de uma beleza encantadora, o que a Anne Frank ela conseguiu relatar para o mundo, né? O que é o sofrimento de uma criança, praticamente de uma jovem, que tem a sua vida interrompida por conta de guerra, de poder, não poder sair para brincar, viver dentro de um quarto minúsculo, fechadinho, dentro do museu, quando você atravessa essa porta de madeira, que era estante falsa, você sobe a escada, você já depara com os cômodos todos fechados, com um pano preto nas janelas, para não entrar nenhum ar de
de sol, de luz, de absolutamente nada, e não podiam fazer barulho, tinham que viver uma vida total, de muito sigilo, de muita segurança. É muito triste isso. E aí, Luciana, tem uma menina, uma aluna do 7º ano, ela contou para mim assim que ela leu, ela achou que a Anne Frank era muito mal criada. Eu falei, mas imagina, uma menina com 13 anos, presa, sem poder, ela era adolescente, ela tinha uma revolta também daquilo que estava acontecendo, né? Ela achou, nossa, ela é meio revoltada. Eu falei, com certeza, uma menina de 13 anos presa, né? E a gente está vivendo assim, não é nada parecido, né? A gente está vivendo um isolamento, na verdade, nem estamos totalmente isolados. Mas pode comparar assim, né, Aline? E a gente também chega uma hora que a gente está cansado, e olha que a gente tem tanta tecnologia, a gente tem computador, a gente está tendo aula, ela não tem nada disso, né? Imagina. E vivendo com medo, assim, né, da morte muito evidente, né? Tanto que na Holanda moravam 140 mil judeus, né, nessa época. 38 mil sobreviveram, o restante não sobreviveu. Holocausto, né? Isso aí. Foi, sim, o que eu digo também, eu fiz uma correlação esses dias, o que nós estamos vivendo com a pandemia aqui, nós, querendo ou não, nós estamos sendo isolados do mundo, né, e estamos com medo de que algo possa acontecer com a gente, e sem saber, nós também ficamos trancados em casa. Eu imagino mesmo, nós estamos estressados, a gente não sabe muito bem lidar com isso, imagina um adolescente de 13 anos fugindo, né, de uma guerra. Só tinha um diário para se expressar. Conectados ao mesmo tempo, né? Aqui a gente tem... Eu estava conversando com a minha mulher isso, né, assim, se fosse quando era criança, imagina, a gente só tinha uma televisão e ali lá para ficar preso dentro de casa. Também seria muito mais difícil, se eu fosse pensar, quando eu tinha 10 anos. O que eu tinha na minha vida? Televisão, só, né? Então, hoje em dia, a gente tem mais coisas para passar o tempo. E mesmo assim, a gente está estressado, a gente está cansado. Cansa mesmo, né? Tirou a gente da nossa vida normal, né? Da nossa rotina, do dia a dia. Do direito de ir e vir, né? Com a gente, com o psicológico, com o emocional. Mexe mesmo. Imagina ali. Imagina ali a Anne Frank. Acho que, Lúcia, você já... Olha, Luciana, eu vou tirar aqui a apresentação, só vou, voltar aqui para falar com você aqui. Pronto, voltamos. Tá meio assim, olha, só tenho que te agradecer, Luciana. Os meninos, acho que vocês querem alguma pergunta, porque a Aline já vai entrar com a aula dela também, mas os meninos querem fazer alguma pergunta, alguma coisa, porque eu achei que tudo que você falou, Luciana, foi o que eles pediram para você falar. Você falou maravilhosamente, assim. Porque a Holanda é um país que causa um interesse, é um país maravilhoso. Eu acho, você falou da língua, facilita. Eu não sei falar uma palavra holandês, mas eu consegui me comunicar direto aí, porque o inglês é maravilhoso, né? O inglês é fundamental em qualquer situação, que eu brinco assim, você saiu da sua casa, você entrou dentro do avião, você atravessou um oceano, você vai precisar do inglês. Sabe, para qualquer país que você vá, precisa, é necessário. Os imigrantes aí, como o Miguel tá, só para a gente encerrar, aí para você ter a cidadania, você tem que falar holandês, não tem, Luciana? Sim, é necessário fazer um processo. O casamento não basta, né? Você é só casar com holandês. Não, o casamento não é pré-requisito para você viver aqui. Porque, assim, seria muito fácil, todo mundo casa, um papel assina e todo mundo vem para cá. Então, não, o Miguel está perguntando a relação com os imigrantes aqui. É maravilhosa, porque existe a questão do respeito. Então, a partir do momento que o imigrante resolve vir morar aqui, ele já tem uma série de regras para cumprir, e ele estuda, a gente é obrigado a estudar muito sobre a cultura holandesa, para realmente ver se você vai conseguir se enquadrar aqui dentro, né? Todos eles respeitam, mas você tem que seguir uma série de regras aqui. Então, para vir morar aqui, para conseguir o direito, a autorização, a permissão para viver aqui, você já começa a fazer um processo seletivo e você tem que fazer 3 provas no idioma em neerlandês, começa no consulado em São Paulo. Então, sem isso, é o primeiro passo para você depois fazer o processo, e chegando aqui tem mais 6 provas no idioma neerlandês para você passar por um período de 3 anos. É bem acirrado, é bem difícil.
Quanto tempo você demorou, Luciana, para aprender o idioma que ele está perguntando, eu posso dizer que eu demorei mais ou menos uns 3 anos e meio. Mas, ressaltando, eu ainda não falo 100% do idioma, porque tem aquela área técnica, por exemplo, se eu quiser fazer um mestrado e doutorado aqui, eu ainda não consigo, porque tem muitos termos técnicos que eu ainda não aprendi em holandês. É muito difícil. Mas para o dia a dia você consegue. É. Para o dia a dia você consegue falar? Não, dia a dia eu falo, eu resolvo toda a minha vida em neerlandês aqui, não tem problema. Mas, por exemplo, se eu quiser fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, eu ainda não sou apta para holandês. São apenas 5 anos, 4 anos e meio, mais ou menos. É muito difícil conseguir. Uhum. Lu, nossa, eu não sei nem como te agradecer, tá? A sua disponibilidade de falar com a gente, sabe? Né, Aline? Eu falei, Aline, vai lá, porque a Aline dá aula de história, sabe? Isso. Obrigada pelo convite, viu, Luiz? Gostei. Imagina, eu acho que foi muito enriquecedor, né, Aline, pra gente, assim, que a gente vai como turista, às vezes a gente não vê esse lado a gente não sabe da Holanda. Não vê, a gente não sabe nada, né? E achei muito interessante, os meninos ficaram muito interessados, sabe? Eu agradeço mesmo pela tua disponibilidade de falar com a gente. Aqui. Imagina, eu agradeço o convite, Aline, Luiz, eu acho que faltou muito mais para falar, não dá tempo. Deixa eu só responder a Ana Luísa Maia, que me perguntou, se o aluno fica doente, uma emergência, ele não pode ir para o colégio? Não, se acontecer alguma emergência, claro, os pais vão avisar imediatamente. O que não pode é não ir e não avisar, esse é o problema, tá? Gente, muitíssimo obrigada, agradeço, deixa eu agradecer a diretora, a professora Maraísa, a todos vocês, alunos do 9º ano. Aline, um beijo, adorei te reencontrar, saudade. Vem para cá, vou te receber, não tem problema. Gente, a Luciana é muito gente boa, muito. Ela, assim, a minha mulher é fã da Luciana, assim, não sei nem falar, assim, tipo irmã. Nós somos amigos há muitos anos, então a gente conhece. E, gente, o que precisar de mim, o Luiz, vocês têm o meu Instagram aí, eu estou começando uma nova era para colocar tudo digital bonitinho para vocês, façam as perguntas por lá, eu vou ter o maior carinho para responder para vocês, tá bom? Muitíssimo obrigada, um bom dia de aula para todo mundo aí, hein? Obrigado, pessoal, muito obrigado. Tchau, Lu, obrigado. Tchau. Aline, eu vou pedir para ele sair para você montar a tua aula, é isso? Você vai montar a tua aula agora? Também, né? Obrigado, Aline. Obrigado, pessoal.